O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente recebe o jornalista Cissa Guedes. Oi, Cissa, tudo bem? Olá, oi Bianca, oi Luiz, tudo bom? Tudo bem. E Murilo Fiuza de Mello. Oi, Murilo, tudo bom? Opa, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Bianca? Obrigado pelo convite. Maravilha, tudo certo. Bem-vindos aqui ao episódio 173 do Guilhotina. A Cissa é jornalista desde 1988. Trabalhou nos jornais O Dia, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e no Globo, e também na Globo News. E ela também é formada em economia. O Murilo é jornalista desde 1991, foi repórter do Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Formou-se também em História e desde 2006 trabalha em assessoria de imprensa. Juntos, publicaram em 2014 O Caso dos 9 Chineses, pela editora Objetiva, que revelou o primeiro escândalo internacional de violação dos direitos humanos da ditadura militar brasileira. E, em 2019, eles publicaram Todas as Mulheres dos Presidentes, pela editora Máquina de Livros, que conta a história pouco conhecida das primeiras damas do Brasil desde o início da República. Eles lançaram em 2021 o livro Os Motéis e o Poder, da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar. E é sobre essa obra que a gente vai conversar hoje com eles. Como é que vocês começaram o trabalho de apuração do livro? Vocês já escreviam sobre o período da ditadura, mas como descobriram essa ligação entre o regime militar e a expansão dos motéis no Brasil? A ideia, Bianca, ela nasceu do seguinte: há muitos anos atrás tive ideia de propor esse tema dos motéis, do crescimento dos motéis no Brasil, para uma pós-graduação no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Só que eu acabei desistindo da vida acadêmica e fiquei com essa ideia na cabeça muitos e muitos anos, porque eu sempre me perguntava como pode um estabelecimento crescer tanto em todas as cidades do Brasil, em todas as estradas pelas quais eu passava, e simplesmente ser ignorado, né? Ser um tema ignorado, você quase não via reportagem, eu não sei, em páginas policiais, etc., sobre a questão dos motéis. E depois que a gente escreveu o caso dos 9 chineses, a gente estava à procura de um tema, e eu me recordei disso, e Murilo começou também a pesquisar, e aí a gente viu que existia essa relação entre os motéis e um financiamento dado pela ditadura militar para que eles pudessem se estabelecer no Brasil, e a gente achou isso absolutamente curioso, né? Porque a questão da moral, dos valores da família, supostos valores da família, né, que eram apregoados pela ditadura militar, muito parecido com o que se apregoa hoje no governo de Jair Bolsonaro, mas essa defesa era absolutamente oposta à existência dos motéis, né? Se você olhar friamente, locais onde se pratica o sexo livre, onde as pessoas são livres para realizar suas fantasias sexuais, para ir não apenas com o marido ou mulher, mas para ir com o namorado, com um amante, enfim. Então aí isso cresceu, né, com essas descobertas sobre a questão de que os motéis haviam sim sido financiados desde o seu início com dinheiro público pela ditadura militar, embora obviamente não intencionalmente, né, mas essa história é muito interessante. Vale a pena lembrar, e complementando o que a Cissa está dizendo, naquele período, a gente está falando aí de 1966, quando o governo publica e cria a Embratur, a ideia era você incentivar o turismo rodoviário no país. Então, assim, quando eles trazem o motel, eles trazem naquela concepção americana de motorist hotel, que seriam os hotéis que iam servir aos viajantes, né, aos turistas que viajariam pelas estradas. E aí cria-se essa Embratur, cria-se o Conselho Nacional de Turismo, junto com ela, que reunia e analisava os pedidos de incentivo. E uma miríade de incentivos foram dados a esses motéis, incentivos e, ao longo de períodos de carências grandes, né, incentivos, etc., abatimentos de impostos. Nisso aconteceu de a gente ter ali alguns empresários, especialmente empresários portugueses e espanhóis, que já investiam nos chamados hotéis suspeitos, que eram aqueles hotéis que ainda hoje existem nos centros urbanos das cidades, hotéis pequenos, hotéis onde um fluxo de prostituição, etc. Aqueles empresários viram ali a possibilidade de expandir o seu negócio e conseguiram recursos públicos para criar esses motéis.
e tentar, ao mesmo tempo, desvincular a imagem que eles tinham trazida desses hotéis suspeitos que surgem no Brasil aí nos anos 40, 50 e florescem nos anos 60. E aí a gente tem os primeiros motéis. Os primeiros motéis são no fatídico ano de 1968. No Rio de Janeiro, a gente tem o Holiday, que é ali na Barra, na Estrada de Furnas, e em São Paulo, o Hotel Playboy, na Grande São Paulo. Em Belo Horizonte também tem um motel em 68, né? Surge em 68. Então, assim, é interessante observar que justamente esses estabelecimentos começam a surgir no Brasil quando há também um boom da pílula anticoncepcional, onde você tem um movimento feminista crescendo nos Estados Unidos, com reflexo também no Brasil, e uma busca de algumas mulheres da sociedade, que a gente chamava na época de prafemtex, que queriam ter um espaço reservado para encontros com seu namorado e etc. E ali surge uma oportunidade, né? Você tem também um ponto interessante aí, que é o automóvel. A venda de automóvel na virada dos anos 70 cresce muito no Brasil. Você tem um boom de veículos sendo vendidos no Brasil. Então você une, digamos assim, o útil ao agradável. Então você tem esse crescimento. Olhando pelo lado político, é interessante porque você tem parte desses motéis financiados com recursos públicos. A lei diz que o dinheiro deveria ser utilizada para hotéis de hospedagem, de turismo, só que esse dinheiro é desviado porque não há fiscalização, como nunca houve. A gente conseguiu depoimentos de alguns moteleiros que conseguiram aprovação no Conselho Nacional de Turismo, que era quem dava a autorização para a liberação dos recursos públicos, e aí acontecem no período mais repressivo da ditadura militar, que em 1968, o governo Costa e Silva, e a consolidação deles no início dos anos 70, aí, durante o governo Médici, justamente onde há o maior momento de repressão do regime. Queria dar um passo atrás aqui, porque para mim não só a ligação dos motéis com a ditadura é novidade, mas como o próprio momento de criação dos motéis, assim, não sabia que tinham surgido nesse período, talvez porque nunca tinha pensado a esse respeito. Será que vocês podiam contar o que exatamente surgiu nessa época? O que os motéis eram diferentes do que tinha antes? Ótima pergunta. É o seguinte, na gênese dos motéis, como o Murilo até já falou, a gente tem os chamados hotéis suspeitos, né? Tem vários nomes, o pessoal chamava de treme-treme, hotéis de curta duração, de curta permanência, mas o nome que ficou mais gravado na memória das pessoas foi de hotéis suspeitos. O que eram esses hotéis? Eram pequenos estabelecimentos, bastante simples, era um quarto, principalmente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aqueles sobrados antigos do centro, o cara pegava e reformava de uma forma bastante precária, fazia aqueles quartos divididos por coisa de madeira, uma pia, uma cama, mal tinha banheiro, né? Quando muito tinha uma pia, muito ligado à prostituição. Nesses hotéis, o cara já tinha lá um grupo de prostitutas que atuava ali junto com ele, era bastante comum essa forma de atuação. Porque, na verdade, o mercado do sexo no país começou com a vinda, se a gente for olhar lá para trás, né? Ele começou com a vinda da família real aqui para o Brasil em 1808, são os primeiros relatos que você tem de prostituição e tudo mais, com a vinda das cortesãs francesas, depois tem a história das polacas que foram trazidas e submetidas a praticamente uma escravidão social, mas enfim, a gênese do motel, como a gente conhece hoje, ela pode ser estabelecida justamente no surgimento desses hotéis suspeitos. E, por uma série de circunstâncias, começou a haver, já em meados da década de 60, uma enorme repressão para cima desses hotéis suspeitos que tinham crescido muito no Rio e em São Paulo. A gente fez uma pesquisa até bastante grande para tentar entender a razão pela qual isso está no livro, né? A razão pela qual você tinha tantos ibéricos, portugueses e espanhóis, como os empresários desse ramo. Mas, enfim, é nesse momento, quando essa repressão cresce muito em cima desses hotéis suspeitos, que os empresários começam a pensar numa forma de se livrar da questão dessa repressão, porque a repressão ela tinha dois lados, né? Se ela tinha uma questão moral, se ela se apresentava à sociedade com um aspecto moral bastante destacado, então era, imagina, locais de libertinagem, etc, etc, vamos reprimir pelo bem da família, etc, esse discurso sempre existiu. Por outro lado, ele tinha umas raízes bem mais profundas e complicadas na corrupção policial, né? Então, os empresários começaram a se mobilizar no sentido de, se não conseguissem escapar completamente, pelo menos dar um jeito de domar essa corrupção
e escapar dessa repressão que no Rio de Janeiro, chegou a fechar praticamente todos os hotéis que tinha na cidade. E uma série de fatores concorreu para isso, né? Entre esses fatores a gente pode citar, nos anos 60, mais agudamente a partir de 66, 67, uma revolução dos costumes que se processava a nível internacional. Mesmo o Brasil vivendo já uma ditadura, o Brasil não conseguiu fechar as portas do país a essa influência. Então, foram os loucos anos 60 e 70, os anos em que a revolução sexual, propiciada principalmente pelo advento da pílula anticoncepcional, em que as mulheres começaram a poder dissociar na prática o prazer sexual da gravidez, né? Do sexo reprodutivo, simplesmente reprodutivo. Então, foi nesse momento que surgiu. Essa conjunção de fatores permitiu que esse motel surgisse. Como o Murilo já falou, a gente tinha no país também uma conjuntura em que havia o estabelecimento da indústria automotiva, então buscava-se vender automóveis e fazer com que essa indústria nascente ela se desenvolvesse muito fortemente. Isso começou lá no governo do Juscelino Kubitschek, mas avançou e ganhou muito mais força durante os anos 60. E tinha também uma coisa muito curiosa e que é muito interessante. A gente achou atas de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional que discutiu os temas que embasaram a criação da Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo, e essa ata ficou secreta durante muitos anos, foi liberada há pouco tempo, né, esse documento, na qual os militares discutiam o seguinte: o Brasil sendo um país tão grande, com uma população tão miserável e ainda tão rural, o Brasil era uma presa fácil, na visão desses militares, do comunismo internacional. Então eles tinham uma urgência muito grande em trazer mais gente para cidades e promover um crescimento econômico o mais rápido possível, de forma que você beneficiasse as classes médias e as classes baixas e, na visão deles, né, não tornasse as pessoas mais pobres presas fáceis de ideologias comunistas. Então, a base está nisso aí, a gente cita e até reproduz uns trechos dessa resolução. Então, eles resolveram criar a Embratur porque era uma indústria, a indústria do turismo, que estava crescendo já no mundo inteiro de uma forma gigantesca, ela era muito mais fácil de se desenvolver do que uma indústria que exigisse altíssimos investimentos, de que o país não dispunha. Então, tudo isso forma o caldo de cultura que acabou desembocando na criação dos motéis. Tem dois pontos que vale a pena ressaltar aí. O primeiro, na questão da repressão àqueles hotéis suspeitos, era de que, embora não houvesse na letra da lei, mas havia uma lei que dizia o seguinte: para frequentar esses hotéis, as pessoas tinham que ser casadas. O cidadão que entrasse nesses hotéis sem uma certidão de casamento, ele estaria ali em situação criminosa. E, então, ele era preso, arrastado com a prostituta e também com quem estivesse no hotel ali no momento. Ou o porteiro, enfim, o gerente, todos iam para a delegacia. Embora isso não estivesse na lei, se criou por costume. E a polícia valia-se disso para fazer as batidas policiais. Então, era uma fonte de recursos. Então, eles faziam a batida policial, às vezes armavam uma situação, colocavam um casal para ir lá no hotel para tirar dinheiro desses empresários, geralmente ibéricos. Então, assim, nos anos, principalmente 67, foi um ano de muita repressão. Eles estavam sufocados e vislumbraram, a partir do momento a Embratur é criada em 66, eles vislumbraram a possibilidade de migrar para um hotel. E aí tem uma lei publicada pelo então governador da Guanabara, Negrão de Lima. Ele simplesmente dispensa a apresentação do documento da certidão de casamento, e havia também um livro de registros na qual a pessoa que entrasse naquele motel tinha que preencher lá o nome, identidade e tal, etc. E a fiscalização era feita pela Secretaria de Segurança. Nesse decreto do Negrão de Lima, ele primeiro transfere a fiscalização para a Secretaria de Justiça, a certidão de casamento não é mais obrigatoriedade apresentá-la, e o livro de registro, o dono do estabelecimento teria até 24 horas para apresentar o livro de registro à autoridade competente. No caso de batida, só haveria batida com uma determinação do delegado a partir do conhecimento da Secretaria de Justiça. Então, isso dificultou a ação dos policiais. Ao mesmo tempo, os moteleiros vislumbraram ali, olha, a gente viu ali que você tem essa lei estadual que era para facilitar aí a atração de pessoas que quisessem investir no turismo no Rio de Janeiro, porque havia uma mistura, poxa, o cara vai criar um hotel e tem esse hotelzinho suspeito. Então, assim, há uma lei que normatiza
essa ação, uma lei estadual, e ao mesmo tempo você tem aquela miríade de investimentos da Embratur, que, veja, é criada a Embratur e os estados criam suas empresas de turismo e os municípios criam suas empresas de turismo. Então você tem, a partir dali, 66, incentivos fiscais federais, estaduais e municipais para quem quisesse investir nesse setor. Então, esses donos de motéis viram ali a oportunidade de investir nesses estabelecimentos, com a garantia de que não haveria aquela ação que tinha nos anos anteriores de uma ação policial repressiva, de invasão de quartos, como acontecia, para prender as pessoas que estavam ali. Então, eles conseguiram crescer a partir desse momento. Ou seja, né, Murilo, só para usar uma expressão que todo mundo usa hoje em dia, eles conseguiram segurança jurídica para investir nos motéis, né? O personagem interessante desse período que vocês trazem no livro é o Pepe, o dono do motel Playboy, que o Murilo falou que foi um dos primeiros a serem criados no Brasil, aqui em São Paulo. Vocês podiam contar um pouquinho aí a trajetória dele? O Pepe era uma figuraça, né? Ele é uma figuraça, porque até hoje ele é responsável, ele trabalha na gerência do estabelecimento que ele tem lá em Itaquaquecetuba, né? Ainda é no mesmo lugar. A gente esteve lá, nós visitamos o motel, conversamos longamente com ele é uma pessoa engraçadíssima. O Pepe, ele veio da Galícia, de onde vieram a maioria dos espanhóis, e ele se estabeleceu em São Paulo, e ele chegou a ter 55 estabelecimentos desse tipo que a gente mencionou, entre 62 e 66, principalmente ali no centro da capital paulista, e no Brás, né, que também é um bairro operário. Ele sofria tanto achaque da polícia que ele tinha desenvolvido uma técnica, para fugir da polícia pelos telhados das casas vizinhas aos estabelecimentos dele. Então, se alguém dava um alarme, né, a polícia tá aí e tal, ele pulava, saía de uma janela, pulava num telhado e ia pelos telhados, fugindo da polícia por ali. Bom, ele chegou a ser levado para a delegacia várias vezes e tal, e ele quando ele decidiu construir o motel Itaquaquecetuba, Itaquá era assim, muito, ainda hoje é longe, naturalmente, do centro de São Paulo, mas naquela época era tipo área rural, né, cinturão verde mesmo de São Paulo. E ele decidiu construir o estabelecimento dele lá para ficar livre desses achaques da polícia. E ele fez um motel nos padrões que a gente depois acaba vendo surgir aos montes pelo país. O dele não tinha ainda, o Playboy não tinha ainda naquela época, uma sofisticação arquitetônica, uma criação absolutamente nacional e sensacional que saiu da cabeça ou da prancheta, né, do arquiteto Paulo Pontes, que era o famoso corredor de serviço, que permitia que os empregados dos estabelecimentos servissem as pessoas e fizessem tudo o que você precisa fazer para atender seu hóspede, simplesmente aparecer na frente dos casais que estavam lá. Mas enfim, o dele ainda não tinha essa sofisticação, eram suítes espalhadas por um terreno grande lá em Itaquá, né? E com uma decoração bem peculiar, que resiste até hoje, né? Que ele e a mulher dele que fizeram a decoração, aqueles espelhos pintados com figuras de mulher nua, esse tipo de coisa. E tem um aspecto interessante aí no Playboy, que quando o Pepe começou o negócio, enfim, essa migração dele, então cria esse motel clube. Então as pessoas se associavam, haviam mulheres garçonetes que lá serviam aquelas pessoas que pagavam por aquele clube, e mesmo assim não já era ainda um motel como a gente entende hoje que era, mas começou dessa maneira. E aí ele continuou sofrendo a repressão da polícia até que um dia ele descobriu que na área de Itaquá quem mandava era um coronel lá de exército. Ele procurou o coronel do exército, o cara, olha, vamos acabar com isso, e a partir disso a polícia não mais bateu a porta do Playboy, depois evoluiu realmente para um motel, como a gente conhece hoje, e foi dessa maneira que aconteceu. Bem interessante, porque no Rio a gente também teve um personagem icônico, que era o Lima dos hotéis. Era um baiano que se mudou para o Rio. No início dos anos 40, criou também uma rede muito grande e ele, de fato, tinha tentado criar um motel, mas não conseguiu. Embora ele tenha aquela lei que eu falei para você, do Negrão de Lima, o texto da lei foi redigido no escritório do Lima, dos hotéis, que funcionava no centro da cidade. Ele contratou um advogado muito famoso da época, que redigiu a lei a pedido do secretário de Justiça do Negrão. A lei foi escrita lá. Quem escreveu na máquina de escrever foi o Paulo Pontes, então viria depois a se transformar, no que a Cissa disse ali, no arquiteto dos motéis, foi o cara que criou o corredor de serviço e tal. Ele trabalhou para o Lima dos hotéis, então ele escreveu aquela lei, bateu a lei na máquina de escrever, ao lado do advogado, e foi parar na mão do secretário de Justiça, que depois virou, então, o decreto do Negrão de Lima. Então, o Lima também foi uma figura muito interessante nesses anos aí, final dos anos 40, 50, até meados de 60. E por falar no Paulo Pontes, ele foi o arquiteto que deu a cara brasileira
brasileira a esses empreendimentos. E vocês já comentaram algumas modificações, mas eu acho que como ele é um personagem bem importante, vocês podiam contar mais um pouco pra gente como ele passou a ser tão requisitado assim nesse setor? O Paulo Pontes, ele é uma figura sensacional. Está vivo, ele tem cerca de 80 anos, eu acho, agora. Ele já trabalhava com os empresários que tinham esses hotéis suspeitos pelo Rio de Janeiro. Porque esses empresários, na verdade, eles não tinham apenas os hotéis suspeitos. E como esses empresários, eles tinham também hotéis normais, de turismo, tudo. E o Paulo trabalhava com eles, projetava hotéis, projetava isso, projetava aquilo, e até que chegou esse momento da virada, né? Em que os empresários viram a possibilidade de você conseguir construir estabelecimentos aos quais os casais fossem com seus próprios carros, estacionassem, tivessem privacidade e pudessem usufruir de momentos de intimidade sem serem incomodados. Era, na verdade, eles estavam buscando uma melhoria nesse conceito dos hotéis suspeitos. Acabou que com tudo aquilo que a gente já mencionou, né? Essa evolução dos costumes, a revolução sexual, o surgimento da pílula anticoncepcional, a mulher podendo ter uma vida sexual um pouco mais livre, ainda não era muito, mas já era mais livre, né, do que no momento anterior. Com tudo isso, os motéis foram ganhando uma frequência muito maior. Quando eles lançaram o Motel Holiday, que foi o primeiro que o Paulo Pontes projetou, é um motel emblemático, super emblemático, todo mundo conhecia, que ficava ali no caminho da estrada de Funas, que o pessoal conhece também como Alto da Boa Vista, que é uma estrada que liga a zona norte do Rio aqui a Praia da Barra, né, da Tijuca. Esse motel, ele já teve uma evolução dos hotéis anteriormente dedicados ao sexo, que era muito grande. Ele já tinha lá a garagem privativa, tinha ar-condicionado, tinha uma cama bacana, enfim. Tinha requisitos que o diferenciava dos hotéis, dos famosos treme-treme do centro da cidade. Mas ele ainda não tinha o famoso corredor de serviço. Essa criação, o Paulo Pontes pensou justamente depois que ele viu como era difícil para os empregados servirem os clientes, né, os hóspedes, sem incomodá-los e, ao mesmo tempo, fazendo o seu trabalho de uma forma digna. Por exemplo, se chovesse, se tivesse frio ou qualquer situação do gênero, o garçom, a arrumadeira, tinha que ficar muito molhado, porque ele saía pelo lado de fora dos quartos para poder entrar. Então, o Paulo bolou esse corredor de serviço, que é um corredor de distribuição, que passa por trás de todos os quartos dos motéis, nos quais garçons, arrumadeiras, etc., podem entrar sem serem notados. Eles entram, botam ali um café da manhã, ou sei lá, um champanhe, a comida, e saem sem incomodar os casais. Uma coisa importante da gente ter em mente quando a gente fala dessa transição dos hotéis suspeitos para os motéis no Brasil é justamente o aspecto de que a prostituição deixou de ser completamente ligada ao motel. Então, não eram apenas prostitutas que iam aos motéis com seus clientes, como era no caso dos hotéis suspeitos. Eram casais de namorados, eram as garotas mais moderninhas que iam aqui com um amigo colorido, como se dizia na época, ou, enfim, também o caso clássico de adultério, mas não era mais ligado de forma umbilical à prostituição, né? Tornou-se diferente. Então, isso é muito importante da gente reter para marcar essa diferença. Mas o Paulo Pontes, ele foi muito esperto nesse sentido. Ele previu um estabelecimento que é único nesse padrão, é único no mundo. A gente pensa que motel é uma criação exclusivamente brasileira, mas não é não. Assim, quando eu digo motel, não estou me referindo a essas acomodações em estrada, onde os motoristas podem parar e descansar, tal, porque isso é uma criação basicamente norte-americana, mas o que a gente está falando é de estabelecimentos exclusivamente dedicados ao sexo e com diárias fracionadas, você paga por hora, por período. Isso existe no Japão, por exemplo, a gente foi pesquisar e descobriu que existe no Japão, inclusive em número muito maior do que tem no Brasil. Ele só não tem essas mesmas características arquitetônicas. E nenhum modelo de negócio é exatamente o mesmo, né? O Paulo Pontes teve essa felicidade de criar esse corredor de serviço, que lembra muito a questão da roda nas Santa Casas, no século passado, na qual as pessoas deixavam os filhos indesejáveis dentro dessa roda, então a pessoa não via quem estava deixando aquela criança ali, então muito nesse modelo, ele se inspirou muito nisso. Então você não tinha contato com o cliente, né? Essa coisa do anonimato, né? De você poder ir ao lugar sem ser identificado de forma alguma, né?
E aí, esse modelo de motel, sim, é uma criação brasileira. Hoje você tem motéis à brasileira, nos Estados Unidos também. México, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, tem alguns. Mas a questão, espaços onde você fraciona a hora voltados para o sexo, isso existe no Japão bem anteriormente da existência dos motéis, né? Como vocês já comentaram anteriormente, uma coisa que chama bastante atenção no livro é essa contradição, né, entre o discurso moralista dos militares e a liberação de recursos públicos para os motéis. Mas queria trazer aqui um exemplo, que é o comparecimento do general João Batista de Oliveira Figueiredo, que era chefe do gabinete militar do Médici, na inauguração do Motel Dunas em 1973. Podiam comentar um pouco sobre esse episódio específico e também falar qual era o interesse do governo em favorecer esse setor? Foi uma visita rápida, mas as pessoas que estavam lá e nós entrevistamos, pessoas que estiveram nessa inauguração, ele basicamente não, mas os filhos do general tinham negócio com os filhos de um dos sócios do Motel Dunas, né? Naquela ocasião, o Motel Dunas ia se somar aos mais 30 motéis que já existiam na Barra, que eram frequentados por quase 7 mil casais por mês. Então, assim, ele sabia exatamente onde ele estava indo, né? E ele era chefe de gabinete do general Médici. Era um cargo importante que ele exercia, chefe de gabinete militar, né? O motivo dele estar naquela inauguração foi justamente para prestigiar um amigo cujo os filhos tinham negócio com os filhos do Figueiredo. Eram dois negócios grandes, né? Primeiro estiveram drive-in em Brasília, o filho mais velho do Figueiredo com o filho de um desses sócios, e depois eles tiveram uma empresa que foi responsável pela venda da madeira que seria cortada do lago de Tucuruí. Eles iriam vender essa madeira em São Paulo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Abriram essa empresa, tiveram financiamento público da CAPEM, era o fundo de pensão dos militares, só que faliu, né? A maior parte da madeira acabou sendo coberta pela água de Tucuruí, eles não conseguiram tirar essas madeiras, as madeiras não foram vendidas, pouco se obteve de venda aí, e o dinheiro acabou que não foi aplicado para isso e essa empresa faliu. A caixa de pecúlio dos militares seria mais ou menos o que sei lá, uma Previ, por exemplo, do Banco do Brasil. Naquela época era isso, era o que garantia a aposentadoria dos militares, era a caixa de pecúlio, né? Tipo um fundo de pensão. Só que, cara, acabou que o negócio não deu certo e isso foi responsável até na falência, foi um dos motivos que levou à falência a própria CAPEM, né? O negócio foi investigado pela justiça, mas não deu em nada. Então, assim, a gente identificou não só essa questão do Figueiredo, mas assim, vários eventos na qual havia militares envolvidos com moteleiros em ações, digamos, não republicanas, né? A gente teve um caso do coronel Newton Leitão, que foi chefe de gabinete do Golbery, o homem que criou aí o SNI, chefe de gabinete do Golbery. Então ele criou uma espécie, ali no início dos anos 80, uma espécie de seguro de motéis. Ele juntou com o juiz, mais 2 ou 3 pessoas, e montaram uma empresa, chamaram uma grande seguradora da época para apresentar um negócio para moteleiros, na qual eles receberiam um seguro para seus clientes. Caso houvesse qualquer coisa com um cliente num quarto, estariam assegurados. Mas quem, em sã consciência, queria, eu como cliente, me identificar se eu estivesse com uma amante, ou etc., ou com um casal, que receberiam um seguro. Só que, na verdade, a ideia era o seguinte: com o seguro, e isso deixa claro, eles queriam, o moteleiro que entrasse no negócio, ele não seria mais importunado por fiscais, pela polícia, então ele teria carta branca para continuar o seu negócio. E aí parte desse dinheiro era para pagar os seguradores e também para reduzir a questão de impostos e tal. Eles iam conseguir também, na parte de imposto de renda, reduzir o imposto devido, né? Então, assim, eles ofereciam uma série de mundos e fundos, aí o grupo do Newton Leitão, para que esses moteleiros entrassem no negócio. Só que isso foi revelado numa matéria grande no jornal o Globo e o negócio não deu certo. Então, assim, a gente traz alguns exemplos, né, de militares que eram sócios ou faziam segurança. Havia, sim, consciência plena, evidente, de que os militares, parte do dinheiro, realmente, dinheiro público, foi para alimentar esses motéis, e também, não só eles tinham consciência, como também alguns deles se envolveram diretamente com o próprio negócio, né? Uma outra forma aí que vocês trazem no livro que os motéis serviram ao regime era fornecendo flagrantes, ou então como um cenário para flagrantes forjados que eram usados pelos militares contra políticos da oposição. Vocês podiam explicar um pouco aí como é que isso funcionava e tal? Parece
história, parece coisa de filme, né? É engraçado porque, engraçado, na verdade não tem nada de engraçado, é trágico, né? Mas os militares faziam o que tinha sido feito um tempo antes por algumas pessoas na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Alguns criminosos, eles ficavam na frente dos motéis fotografando carros, etc, para tentar identificar as pessoas que estavam lá dentro para depois chantageá-las, tal. A polícia acabou prendendo essas pessoas, etc. Mas o que a ditadura fez foi uma... Em alguns lugares chegou a ser uma prática sistemática, como em Brasília, que o Newton Cruz, que era então responsável pela segurança do Distrito Federal, o general Newton Cruz, recentemente falecido, ele colocava araponga na porta para identificar as pessoas e depois poder usar para chantagear as pessoas, como foi feito num caso que ficou muito famoso. O Newton Cruz, ele era o chefe da agência central do SNI, ele colocava a arapongagem ali na frente dos motéis da capital federal para tirar foto das placas, anotar as placas, né, de quem entrava ali. E aí eles conseguiram fazer fotos do deputado Fernando Lira com a mulher de um senador chamado Marcos Freire, era a Carolina Freire. O Marcos Freire, então, os dois eram do PMDB, né? PMDB pernambucano, e o Marcos Freire, ele era senador, estava liderando as pesquisas para o governo, para a eleição de governo do estado em 82 lá de Pernambuco. Fatalmente ele iria ganhar, ele liderava a pesquisa, e essas fotos vieram à tona, e eles foram chantageados, e acabou que Freire desistiu da eleição e depois se retirou da política. Então, assim, isso foi um caso bem famoso, mas a gente também teve um outro caso em Minas Gerais, de um padre chamado Antônio Haddad, uma paróquia em Belo Horizonte, que em novembro de 82, Padre Toninho, como chamavam ele, né? Ele foi chamado para fazer uma pré-eleição lá durante um evento que estava o governador da época de Minas Gerais, Francelino, ele era primo do Francelino, e nessa pré-eleição ele pediu que as pessoas orassem por dois padres franceses que estavam presos no Pará desde 81, eram os padres Aristides Camil e o François Guriot, estavam presos lá em São Félix do Araguaia, etc. E isso irritou um comandante que estava lá na ocasião, comandante da 4ª Divisão do Exército. Ele estava nessa missa, irritou, interrompeu o padre, mandou que ele parasse de falar sobre aquilo, ele não parou, ele inclusive falou contra a Lei de Segurança Nacional, etc. E logo depois, então, ele foi flagrado num motel em Belo Horizonte com uma das suas paroquianas, que era casada. Então ele estava numa situação, quando os arapongas entraram, invadiram o motel e fizeram foto do casal ali, chantagearam os dois, e essas fotos acabaram sendo vazadas. Enfim, era uma forma que o governo utilizou para chantagear os adversários do regime, né? Então, assim, esses casos foram bem emblemáticos e que mostram que, se de um lado o governo fazia vista grossa para militares que estavam ali envolvidos, né, e também para o financiamento, de outro eles usavam a questão do motel para fazer chantagem a opositores do regime. E uma coisa que chama atenção no primeiro capítulo é que o caso envolvendo a atriz Leila Cravo não teve a mesma pressão por justiça por parte das feministas da época como teve o caso da Ângela Diniz. Ao que vocês atribuem essa diferença? Eu acho seguramente... Na visão da gente, é porque a Leila estava num motel. Um crime brutal. Ela só não morreu, a Leila Cravo, porque ela foi socorrida por uma pessoa que estava passando pela Avenida Niemeyer, que naquela época tinha pouquíssimo movimento, não era uma avenida de maior movimento como é hoje, com muitas fraturas, e ficou em coma durante muito tempo. Ela era uma moça de 21 anos, ela tinha na época. Isso aconteceu em novembro de 75. Ela tinha 21 aninhos de idade. Ela era apresentadora do Fantástico na época. Era uma atriz em plena ascensão, uma menina muito bonita, tal, e que levava uma vida como a maioria das pessoas que tinham um nível social um pouco melhor, tal, um padrão de liberdade que elas podiam desfrutar. Aquela turminha que ia lá pro Antônios e que bebia e que podia usar, sei lá, cocaína ou alguma droga, depois ia para um motel. Essas coisas naturalmente existiam, como existiu ainda hoje, e muito mais disseminado. Ela mesma conta, ela com um amigo que ela tinha na época, que ela chamava de amigo colorido mesmo, o Marco Aurélio, que era um bom vivant típico de Zona Sul carioca, né? Aquele cara filho de pai rico, tararau, que havia sido, inclusive, namorado da Leila Diniz durante um bom tempo, ou tecnicamente, como as pessoas dizem
dizem amante, já que ele era casado, né? Nessa época ele namorava com a Leila Cravo, eles saíram lá do Antônios no Leblon, foram pro VIPs, e lá ela conta que foi surpreendida pela chegada ao quarto de uma terceira pessoa, que diz ela havia combinado com o Marco Aurélio de ir até lá, né? Ou dizia ela, já que a Leila morreu em 2020, e aí ela conta que ela foi brutalmente espancada. A tese à época era de que ela havia tentado suicídio, mas foi uma tese que foi desmontada pelos peritos na época, que diziam que naturalmente uma pessoa que se jogasse teria fraturas de outro tipo, as fraturas que ela tinha. Ela havia sido violentamente espancada no rosto, ela teve mais de 30 fraturas pelo rosto, ela perdeu visão de um olho, enfim, foi uma brutalidade imensa que fizeram com ela. E a vida dela, a vida artística, a vida profissional dela acabou depois disso, simplesmente acabou. Não apenas pelas consequências físicas da coisa, ela teve uma recuperação complicada, difícil, mas pela questão moral mesmo, né? Ela foi cancelada, exatamente isso. A Leila Cravo, ela foi cancelada. Enquanto naquele momento, o curioso é que já havia uma onda forte do feminismo no Brasil, tinha havido o caso do crime contra a Ângela Diniz, que foi assassinada pelo então namorado, que era o Doca Street, e ele havia sido absolvido num primeiro julgamento, e aí isso foi motivo de uma grande mobilização das feministas, que até por conta desse caso foi criado o slogan "Quem ama não mata", e etc e tal. E essas mesmas feministas não foram capazes de se levantar para defender a Leila. A gente atribui isso ao fato de que era uma pessoa que não escondia de ninguém, que ela aproveitava a vida com bastante liberdade, né? Ela não escondia isso de ninguém, ela fazia numa boa, era uma pessoa que tinha uma vida bastante livre, inclusive do ponto de vista sexual. Ela ia para um motel e fim de conversa, mas a gente avalia, comparando com a repercussão que tiveram outros casos de violência contra a mulher na época, que a Leila foi abandonada à própria sorte por uma questão muito mais moral. Tem até a frase dela aí, se você tiver com o livro, que é uma frase bem emblemática. Que ela diz, né, que é uma frase muito triste, é de uma entrevista que ela deu pra gente também, e ela fala de uma forma muito comovente. Ela diz: "Foi uma armadilha horrorosa que a vida armou para mim. Sofri violência sexual seguida de tentativa de assassinato. Essa tentativa de assassinato funcionou socialmente. Eu fui socialmente assassinada, profissionalmente assassinada. O que sobrou foi o corpo que não foi vencido, mas minha alma foi trocada. Aquela alma alegre e feliz que eu tinha ficou perdida em algum lugar." Então foi exatamente isso que aconteceu com a Leila. Ela nunca mais se recuperou. Ela morreu em 2020 ou 2019, né? 2020. Com 60 e poucos anos, sem ter retomado a carreira dela em nenhum momento. Tem um fato interessante nessa história da Leila, por isso a gente traz à tona também, é porque esse crime que aconteceu contra ela no dia 11 de novembro de 75, 2 dias depois, no dia 13 de novembro, o Conselho Nacional de Turismo publicaram uma resolução, 748, que determinava que os estabelecimentos, motéis que estivessem em centros urbanos, que era o caso do VIPs, não teriam os benefícios fiscais dados pelo governo federal, ou seja, isso era uma espécie de uma confissão de que o próprio regime sabia que estava acontecendo, uma confissão pública, né? Enfim, o crime contra a Leila rompeu com essa descrição necessária ao negócio, e aí a gente então tem essa resolução que determina rompimento, suspensão de incentivos fiscais a esses motéis que estavam em centros urbanos. E aí passa-se os incentivos a se concentrar nos motéis que estão nas estradas federais, nas grandes regiões metropolitanas. E por isso você vê hoje em dia, quando você passa nas rodovias, você vê a quantidade grande de motéis. Boa parte recebeu ali incentivos fiscais. A gente trouxe, inclusive, no livro, a revelação de uma história trazida pela Folha de São Paulo, em Barueri, na qual o próprio repórter consegue trazer elementos, documentos, dizendo que hotéis de lá receberam recursos públicos ou para aumentar o seu espaço, né, fazer obra de expansão ou mesmo para a criação de motéis. Há também referências, aí voltando anteriormente, um passo atrás, antes desse crime da Leila, no VIPs, na inauguração do VIPs ali, você tem o selo da Embratur afixado nesses estabelecimentos. A própria Embratur pediu ajuda a motéis toda vez que você tinha um grande evento no país, principalmente no Rio de Janeiro, a rede hoteleira muito pequena para a dimensão da cidade, a dimensão turística que a cidade tem. Volta e meia, o governo federal recorria a rede moteleira para abrigar turistas de eventos internacionais, etc. Isso aconteceu em 1975, mesmo ano aí do caso da Leila, teve um congresso mundial de agentes de viagem dos Estados Unidos, assim,
evento importantíssimo. À época, o governo Geisel, na ocasião, fez inclusive reformas ali na cidade, asfaltou ruas, escondeu a Rocinha, tentou esconder a Rocinha com uma arquibancada, colocou escolas de samba, ordenou na ocasião que os motéis ali de São Conrado e Barra recebessem também os agentes de viagem que iriam fazer parte do Congresso. Então isso aconteceu várias vezes. Então assim, é interessante observar isso, né? Que a gente tem esse pedido. Em 92, a comitiva que acompanhou o presidente George W. Bush, né, o pai, na Rio 92, a segurança toda do presidente americano ficou hospedada no VIPS. Eles adoraram. Essa é uma coisa interessante, gente. Tem esse aspecto, né? De que o crime contra a Leila Cravo marcou uma certa mudança, né? Os caras foram obrigados a reconhecer que eles estavam dando incentivos fiscais para estabelecimentos voltados ao sexo e tudo mais, mas já era um pouco tarde demais para voltar atrás, porque essa indústria tinha se tornado terrivelmente popular no Brasil. Tem uma empresária chamada Érica Drummond, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ela deu entrevista pra gente, a gente destaca muito a ação do pai dela no livro, porque ele foi um cara que construiu 2 motéis em Minas Gerais com dinheiro que ele ganhou com esses 2 motéis, sem incentivo. Ela mesma conta isso, ele nunca pediu incentivo, ele nunca pediu financiamento com condições extremamente favoráveis para os hotéis, aliás, como é até hoje, para a construção de hotel, com recursos do BNDES. Ele mesmo assim, ele conseguiu ganhar tanto dinheiro com os motéis que ele construiu o primeiro hotel 5 estrelas de Minas Gerais, que é o Ouro Verde, que funciona até hoje, lá em Minas Gerais. Ela conta que ela era uma menina, ela tinha lá seus 15 anos, tal, estudava em colégio religioso, foi educada para casar virgem e casou virgem. O cardápio completinho, certinho, né? E ela trabalhava com o pai dela nos dias de excessivo movimento e a família toda dá uma força pro pai no motel. Mas ninguém comentava no colégio o que era a atividade do pai dela, ninguém falava, né, no que ele trabalhava. E a gente ouviu muitos relatos assim, né? Eu tinha uma amiga de escola que a gente só foi descobrir que o pai dela era dono de motel muitos anos depois, porque ninguém falava, blá, blá, blá. E, na verdade, era uma atividade que deu muito dinheiro. Como diziam alguns críticos na época, não precisa de incentivo, não é só por uma questão moral, mas é porque realmente dava dinheiro. Existem, claro, empresários que mamaram nessa teta, como sempre, mas outros não. Mas um aspecto interessante também, que foge um pouco dessa questão, mas mostra a importância que os motéis tiveram no país, até na questão da gastronomia, porque era muito difícil, até em cidades como o Rio de Janeiro, você ter estabelecimentos que funcionassem até tarde e servissem uma cozinha de primeira categoria. Você tinha, obviamente, excelentes restaurantes, mas eram caríssimos, né? Alguns excelentes restaurantes, tinha aqueles hotéis 5 estrelas com seus restaurantes que eram proibidos para uma pessoa de classe média, e os motéis trouxeram uma cozinha internacional de alto nível e que era desfrutada por famílias. A gente entrevistou uma pessoa que foi do Conselho de Turismo há muito tempo, um empresário do ramo hoteleiro, um cara muito bacana, e ele contou pra gente que quando ele ia com a família para Natal, eles ficavam num motel que tinha lá, um Motel Havaí, que era conhecidíssimo por ter, eles iam lá jantar, porque era um programa comum para as famílias assim que tinham uma renda um pouco melhor, ir lá para o Havaí comer lá em Natal, porque não tinha bons restaurantes. E a cozinha no Motel Havaí era sensacional. Então, diz que às vezes eles estavam lá comendo e ouvindo um casal gemendo do outro lado, um barulho assim, e eles continuavam lá, ninguém estava nem aí. Também a história da Fiat, a implementação da Fiat em Minas Gerais, nos anos 70, os executivos que foram para implementar a fábrica em Betim, eles trabalhavam até tarde. Imagina, Belo Horizonte naquela época era uma cidadezinha do interior, né? Belo Horizonte ganhou musculatura muito recentemente, assim, né? Como uma cidade vibrante, grande, meados dos anos 80 ou 90 para cá, né? Então era uma cidade muito pequenininha, muito acanhada e os caras iam para motel para poder comer. O sujeito entrava no motel, pedia um quarto para pedir comida. Quando a gente começou a falar sobre esse livro, né, eu me lembro que a gente conversando, né, Cis, e a primeira mulher do meu irmão, ela era filha de um dos donos do motel Mayflower, que foi um motel muito famoso no Rio de Janeiro, já não existe mais, e a gente era garoto, e a gente ia para a Praia da Barra e ia almoçar lá no Mayflower. A comida era
fantástica. A gente almoçava na cozinha do motel. E, assim, realmente a questão como eu falei, dos seguranças do presidente americano, adoraram a comida não só as instalações, mas a comida do Vips, né? Era famosa, né? E tem uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês na questão da Leila, que apesar de ter ali o governo ter baixado aquela resolução na qual ele confessa de fato que realmente não fazia fiscalização, né? Estão proibindo a concessão de incentivos para motéis que estivessem em centros urbanos. O fato é que os motéis só são excluídos definitivamente da classificação de hospedagem em 1983, e isso perdura até hoje. O BNDES não concede financiamento para motéis, armas e jogo. E é uma indústria que gera muito emprego. E são mais de 5 mil estabelecimentos contabilizados no Brasil pela Associação Brasileira de Motéis. Curioso também a gente notar que hoje em dia a indústria moteleira, essa indústria moteleira voltada para o sexo, né? Quando a gente fala em motel, estamos falando disso ainda. Mesmo hoje em dia, ela ainda se desenvolve de uma maneira impressionante no Brasil, de formas diferentes. Por exemplo, São Paulo, a gente fez uma pesquisa bastante extensa nesse sentido. Em São Paulo, os motéis eles já trabalham naquela linha mais sofisticada de oferecer uma experiência aos casais que se hospedam. Então, você tem motéis lá, a gente foi conhecer alguns, mas é impressionante que você tem cinema 4D dentro do quarto, aquele 4D mesmo, que sacode, que mexe, que cai aguinha, que tem vento. Sexo deixou de ser uma prioridade. Tem motéis em São Paulo que você pode ligar e combinar do cara te buscar no aeroporto de Congonhas de helicóptero, te levar para lá de helicóptero e depois, assim, se o cara for fissurado com carro, essas tranqueiras, ele pode dirigir uma Ferrari na rodovia Castelo Branco. Eles providenciam isso. O sexo virou um detalhe, mas continua sendo um motel, garagem privativa, você trancadinho no seu quarto, ninguém vê ninguém para te servir, etc, etc. É muito curioso. Já no Nordeste, a gente encontrou histórias sensacionais, como do empresário, um garoto, é uma família de 4 filhos, né? E o pai era dono de uma pedreira. Ali perto é uma cidadezinha perto de Petrolina, ali Juazeiro, Petrolina, aquela área ali. Eles sempre chegavam para trabalhar na pedreira, naturalmente afastado da cidade, aí tinha que ir lá acordar os casais que estavam lá no carro, tinham ficado lá aproveitando a noite e tal, pegaram no sono. Falei, gente, olha, bota a roupa aí, hora de ir embora, aquele clima meio, né? Aí o pai dele falou, quer saber? Vamos fechar a pedreira, vamos construir um motel. Resumo da ópera, ele já tem 4, um para cada filho, em diferentes cidadezinhas da região, cidades de 40 mil, 50 mil habitantes, né? Não são as cidades principais ali da região, são menores, mas estão indo super bem, com um motel no modelo ainda tradicional, o bom e velho motel para a prática do velho esporte bretão chamado sexo. Então, eles ainda continuam ganhando dinheiro com isso. Então, em alguns lugares do Brasil, você ainda tem um modelo antigo. Em outros mais desenvolvidos, você começa a ter esses lugares que são assim, uau, né? Que o sujeito tem a famosa, aspas, experiência, que é a palavrinha da moda. Não por outra razão, né? Em São Paulo a indústria está muito mais avançada, até porque em São Paulo a fiscalização e o controle dos motéis não é mais feito pela polícia, é feito pela Secretaria de Turismo, né? Então existe uma visão diferente do negócio motel em São Paulo do que você tem no restante do país. Tem uma coisa que, assim, que eu acho que vale a pena, 2 pontos a gente comentar aqui, que eu acho que é com relação ao preconceito e como a sociedade olha esse tipo de negócio. E um outro ponto que me chama muita atenção é que o motel, em certa maneira, ele certamente teve um papel importante no avanço das conquistas femininas, né? Porque, assim, era um espaço onde aquela mulher poderia exercer a sua liberdade, como a gente falou lá no início, sua liberdade sexual, sem estar presa a estereótipo de, não, tem que ser mulher casada, com filho, etc. A gente descobriu uma história muito interessante de uma senhorinha que, antes de falecer, ela fez um pedido à neta de que jogasse as suas cinzas num jardim que havia em frente ao Vips. Aí a neta, curiosa, por quê, vó? Porque foi ali que eu passei os momentos mais felizes da minha vida. A gente olha com muito preconceito, quando a gente fala em motel, é um local de adultério, um local de prostituição, um local que a gente não pode falar, não pode ser discutido, não pode ser estudado. Eu e Cissa, a gente sempre teve curiosidade de estudar casos da história na qual são relegados, né, ou por desinteresse, ou mesmo por desconhecimento. E os nossos livros mostram isso, né? O caso dos novos chineses foi um caso inédito que a gente conseguiu descobrir, de uma tortura a novos chineses que vieram ao Brasil a convite do governo brasileiro e foram torturados pela ditadura militar,
logo depois o golpe. Depois fizemos o livro das mulheres dos presidentes, das primeiras damas, lançado em 2019, na qual a gente conta a história da República, de 130 anos de República na ocasião, pelo viés feminino. Então a gente faz perfis dessas primeiras damas e dali a gente conta toda a evolução da história republicana e como a participação da mulher e o espaço da mulher na sociedade a partir da primeira dama. E os motéis, a gente percebeu que é um assunto pouquíssimo estudado pela historiografia brasileira, porque existe um preconceito inerente a esse tema. Você tem aí 2 livros, o nosso é o terceiro, que tratam desse assunto. Um livro no início dos anos 80, que fala da arquitetura dos motéis, foi lançado em 82 por 2 arquitetos aqui do Rio de Janeiro. Tentaram lançar esse livro no Instituto de Arquitetos no Brasil na época e foram proibidos de lançar. E aí a gente também tem um outro, de um antropólogo francês que lançou, o Souty, que lançou basicamente uma análise antropológica, né? Mas que ele lançou o livro primeiro em francês, depois foi traduzido agora, coisa de 2 anos, para o português. E nosso livro tem um viés mais político do assunto, né? De como que esses estabelecimentos foram utilizados pela política, pelo governo, e também a gente conta o lado dos costumes, né? Então, assim, eu acho interessante esse aspecto, porque até na hora de publicar, a gente ouviu de alguns editores com os quais a gente conversou, e o editor, não, mas você não pode botar motel na capa do livro, o título. Não, isso não vende. Pelo amor de Deus, isso não é um assunto interessante. A gente chegou a ouvir de um deles o seguinte: como é que uma mulher vai chegar, imagina, uma mulher, assim, uma senhora, vai chegar numa livraria e pedir, falou, caramba, aí a gente optou por fazer até independente, uma produção independente, para que a gente fizesse do jeito que a gente achava que devia ser feito. E a gente lançou esse livro de maneira independente, conseguimos uma parceria com a Livraria da Travessa, na qual é possível comprar o livro na Travessa, e na Amazon. Então, porque a gente não tem a distribuição, é um livro independente, né? Então, isso é impressionante como ainda é um assunto tabu, tanto pelos pesquisadores, né, como pela sociedade que vê essa questão como uma coisa caricata e não como um fenômeno que precisa ser estudado e entendido. Hoje recebemos os jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello, autores do livro Os Motéis e o Poder. Pessoal, muito obrigado aí pela participação no Guilhotina e obrigado também pela contribuição de vocês aí, tão relevante, né, no momento em que o moralismo com fins políticos está em alta novamente. Eu agradeço muito a oportunidade da gente falar do livro, de falar desse tema, e você tem razão, Luiz, essa história de retomar a questão moral para tentar angariar apoio político. Olha, gente, não é a primeira vez que se faz isso, parece um túnel do tempo, voltamos assim, correndo para a época da ditadura militar. Nunca é um bom conselheiro, né? Até porque distorce muitos fatores, muitas questões, existe uma distorção muito grande do que venham a ser os valores da família, e em nome disso já foram cometidos inúmeros crimes neste país. Eu acho que é sempre bom a gente desmascarar isso, a gente falar disso para que não se repita, para que não aconteça nunca mais. Queria agradecer ao Luiz e à Bianca aqui pela oportunidade de falar do nosso livro, e isso me lembra um pouco que a Cissa falou aí dos subversivos morais. A gente logo fala bem no início desse livro de pessoas como Ney Matogrosso ou Rita Lee, que de alguma maneira nos anos 70 quebraram paradigmas, quebraram essa questão moral, desafiaram essa questão da sociedade em relação à família e à moral, esse termo, e sofreram perseguições. Ney Matogrosso foi monitorado pelo Senimar, Rita Lee foi proibida de entrar em Brasília em algum momento. Então, assim, são questões que voltam à tona agora, voltaram nas eleições de 2018, foram muito bem utilizadas pelo candidato que hoje é presidente e continua sendo usado de maneira política, e que a gente sabe que não tem algo positivo aí nessa história. Então a gente precisa alertar de que o que a gente vê hoje já foi usado lá atrás pelos militares e muito bem utilizado. A gente tem, por exemplo, que a gente relata no livro, pessoas que escreviam para os militares pedindo mais censura, pessoas comuns escreviam pedindo mais censura, né? E aí a gente percebe que a defesa da moral e da família depende do interesse de quem está sentado na cadeira, né? Se você tem ali um interesse ou um militar como sócio de um motel, opa, não vou mexer nesse motel não. Deixa isso quieto. Então, assim, é um assunto muito importante e perigoso e a gente precisa, sim, falar dele. Valeu, gente, pela conversa. Foi muito massa trocar essa ideia com vocês.
O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram com o perfil @Diplomatique Brasil, no Twitter o perfil é @Diplobrasil e no Facebook é facebook.com/Diplobrasil. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatique.org.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Até. Quero bate-papo na esquina, eu quero Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O ontem no amanhã, eu que pego o bonde 12 de Ipanema pra ver o Oscarito e o Grande Otelo no cinema. Domingo no Rião, e deixa eu querer mais paz. Quero um pregão de garrafeiro, zizinho no gramado. Eu quero um samba sincopado, taioba bagageiro e o desafinado que o Jobim sacou. Quero um programa de calouros com Ari Barroso, o Lamartine me ensinando um lá 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 gostoso. Quero café nice de onde o samba vem. Quero a Cinelândia estreando e o vento levou o velho samba do Ataúfo que ninguém jamais gravou. PRK30 que valia 100, como nos velhos tempos. Quero carnaval com serpentina, eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina. Os anjos do inferno, 4 ases e um coringa. Eu quero porque é bom. É que pego no meu rádio uma novela, depois eu vou lá, faço um lanche no Capela. Mais tarde eu ia lá pros lados do Hotel Leblon. Quero um som de Fossa da Dolores, uma valsa do Orestes, um zum zum dos Cafajestes, um bife lá no Lamas, cidade sem aterro como Deus criou. Quero chá dançante lá no clube com Valdir Calmon, trio de ouro com a Dalva, estrela d'alva do Brasil. Quero o Sérgio Porto e o seu bom humor. O Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.